A paz do Senhor e a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja superabundante nas nossas vidas, hoje e sempre. Passaram bem a semana, queridos? Como foi o teu domingo de Páscoa? Que a graça do Senhor Jesus seja abundante nas nossas vidas. Então, amados, vamos orar. Poderoso Deus, nós te louvamos e bendizemos ao teu nome. Declaramos que tu és Senhor sobre todos os universos, que tu és o nosso Senhor e o nosso Salvador. Te pedimos, Senhor, perdão por toda palavra, pensamento, atitude, por todo o pecado que tenhamos cometido contra ti. Perdoa-nos todos os nossos pecados e lava-nos com o teu sangue, e mais branco do que a neve seremos, em nome de Jesus. Senhor, dá ordens aos teus arcanjos e anjos para sitiar e guardar as nossas casas, os nossos vizinhos, os que moram à frente, os que moram atrás, os do lado direito, do lado esquerdo, os de cima, os de baixo, em nome de Jesus. Sitia cada cidade, cada estado do Brasil, Senhor. Faz uma varredura no Brasil, em nome de Jesus. Que todo espírito contrário à palavra do Senhor seja levado cativo para o abismo, em nome de Jesus. Senhor, a tua palavra diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E nós te invocamos nesta noite, Senhor. Te invocamos sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, em nome de Jesus. Senhor, tu estás à porta, Senhor, e todo aquele que ouvir a tua voz e abrir a sua porta, e o Senhor entrará e ceará com cada um. Seja bem-vindo, Jesus, seja bem-vindo na nossa casa, seja bem-vindo, Espírito Santo. Oh, Senhor, derrama da tua unção, da tua graça, que os teus arcanjos e anjos estejam sitiando e guardando a América do Sul, a América Central, a América do Norte, o Ártico, a Antártica, a Oceania, a Austrália, a África, a Ásia Maior, a Ásia Menor e toda a Europa. Senhor, que haja um derramar e um transbordar do teu Espírito Santo. Que haja, Senhor, sinais, prodígios, maravilhas em teu nome, porque nós cremos em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, tu és bem-vindo. Que fala aos nossos corações nessa noite, Senhor, que a tua palavra seja vivificada. Aqueles que estão enfermos, que sejam curados. Aqueles que estão tristes, que o óleo de alegria do Senhor seja derramado sobre as suas vidas. Que aqueles que estão, Senhor, muitos aprisionados, Senhor, quando tu entra, a luz entra, quando a luz entra, as trevas têm que sair. Então toda opressão maligna bate em retirada, Senhor. Senhor, que sejam manifestados os dons espirituais, todos os dons espirituais dos teus filhos, Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Aleluia, queridos. Glória a Deus. Então, boa noite a todos, né? Glória a Deus, porque Ele ressuscitou. Amém? Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou para o universo inteiro. E os benefícios da ressurreição é para mim, para ti, é para todo o universo. Nós só precisamos conhecer quais são os benefícios. Precisamos conhecer quem é o Filho de Deus, do Deus vivo, quem é Jesus. Amém, amados? Senhor, nós queremos te pedir nesta noite, Senhor. Visita os hospitais, aqueles que estão internados em UTIs, em ambulatórios, em emergências, aqueles que estão em casa, Senhor, que foram acometidos desse vírus maldito, Senhor. Em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, que pensa que é
Covid-19 contra o nome de Jesus, contra o sangue de Jesus não é nada. Então, Senhor, nós te pedimos, tem misericórdia, abençoa, tem misericórdia daqueles que estão enfermos, abençoa os médicos, os enfermeiros, os técnicos, todos aqueles que estão trabalhando e cuidando dos teus filhos, Senhor, de muitos que estão enfermos, Senhor. Muitos estão muito cansados, assustados. Nós te pedimos e já te agradecemos, Senhor. Blinda-os, cobre-os com o teu sangue, livra-os de todo mal e que o teu resplendor de glória seja manifestado. Dá ordens aos teus arcanjos e anjos, teus anjos médicos, enfermeiros, Senhor, para visitar, Senhor, cada enfermaria, cada UTI, cada emergência. Senhor, as casas dos teus filhos, Senhor, que haja, Senhor, algo extraordinário no nome de Jesus, porque é possível, Senhor. Nós cremos em nome de Jesus e nós temos os anjos do Senhor, que são os ministradores em favor do teu povo. Aleluia. Aleluia, queridos. Glória a Deus. Então, que Jesus ricamente te abençoe, nos abençoe, que a comunhão com o Espírito Santo seja transbordante, não seja apenas uma coisinha de nada, não, que ela transborde, porque quanto mais nós buscarmos o sobrenatural do Senhor, quanto nós mais buscarmos a intimidade com o Espírito Santo de Deus, com a pessoa de Jesus, mais nós somos impactados, mais nós somos cheios da graça do Senhor e mais temos convicção de fé em Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus, queridos. Bom, essa última semana, esses últimos dias têm sido dias, como se diz, bastante traumáticos para a população brasileira. Ontem faleceram 4.000 e poucas pessoas, hoje eu não sei quantas. E eu fico pensando, na semana que passou, o Senhor disse para nós estarmos jejuando, orando e pedindo para que o sobrenatural dele, que os anjos do Senhor falassem com aqueles que estão dentro de UTIs, que não tem mais como falar com as suas famílias, né? Muitos se despediram quando entraram dentro dos hospitais das suas famílias, muitos não voltaram para casa. E a pergunta é, você está preparado? Você está preparado? Nós estamos preparados, queridos? Como é que está a tua casa? Como é que está o tapete da tua casa? Dá para tirar? Está tudo jóia embaixo ou está cheio de esconderijos, de coisas escondidas? Como é que está? Vivendo ou morrendo, nós estamos em Cristo, certo, queridos? Mas, e será que era agora? A gente vê vidas sendo abreviadas, né? Então temos que realmente interceder. Como eu brinco, né? Tenho brincado e falado que nunca orei tanto na minha vida. Olha, glória a Deus, mas Deus é bom demais e a sua misericórdia se renova a cada manhã, queridos. Então eu preciso me fortalecer nas promessas do Senhor. Eu preciso me fortalecer a cada manhã nas suas misericórdias, que elas se renovam a cada manhã. Eu não sei o número dessas misericórdias, porque, glória a Deus, que elas são sem fim. Amém? Não importa quantas vezes você pisou na casca da banana, você poderia ter desviado daquela casca, mas você preferiu passar por cima e aí resbalou. Então, queridos, não brinque com as coisas mundanas, não brinque com o inimigo e nem durma com o inimigo, certo? Porque a palavra do Senhor diz que irai-vos, mas não pequeis, não deixai o sol se pôr sobre a vossa ira. Então eu creio que quando o sol começa a se pôr, vocês se alinhe com o Senhor, peça perdão para quem você magoou, para quem você feriu, para quem você agrediu com palavras, né? E em especial se acerte com o Senhor. Para quê? Para que não durma com o inimigo. E é muito engraçado isso.
Eu lembro que antes, quando eu não tinha Jesus, às vezes acontecia alguma coisa e eu ficava muito indignada, muito chateada, muito revoltada, né? Brigava e ia dormir, porque não tinha Senhor, né? Não sabia que podia orar, não sabia nada disso. O que acontecia? Era uma noite, um sono turbulento, era um sono com sonhos de pesadelo, era um horror. Acordava no outro dia, parecia que tinha passado um rolo compressor por cima e ainda tinha que levantar, trabalhar, né? E quando eu conheci a palavra do Senhor, quando eu encontrei Jesus, eu posso dizer, é verdade. Hoje, nós podemos fazer, às vezes, alguma coisa que fugiu do nosso controle, mas nós temos o Senhor, que é o Senhor do controle. É o Senhor que, nele, nós nos direcionamos, neles nós andamos num prumo reto. Nem para a direita, nem para a esquerda, mas reto, firmes. Amém, queridos? E eu sou testemunha disso, que quanta diferença faz o pedir perdão ao Senhor. Quanta diferença. Faz nas nossas vidas e faz principalmente para aqueles a quem nós ofendemos ou nós deixamos de fazer alguma coisa, nós negligenciamos, faz uma diferença extraordinária. Porque quando muitas pessoas, não sei se a palavra é certa, etnias, não sei se seria isso, mas muitos povos têm o hábito de achar que pedir perdão é um sinal de fraqueza, é um sinal de humilhação. Pedir perdão é um sinal de grandeza, queridos, porque quando você reconhece, se humilha, reconhece o seu erro, pede perdão, a graça do Senhor é abundante, amados. A graça do Senhor é abundante nas nossas vidas, sabe? Cura os corações, liberta pessoas, porque, puxa vida, é algo muito, muito impressionante, queridos. Então, essa semana agora que passou, nós tivemos tá todo mundo comentando, né? São dois fatos que está sendo comentada na internet, que foi o desfile das múmias, né? Todo aquele aparato cinematográfico, estilo Hollywood, né? E foi uma coisa que chamou muita atenção, naturalmente e espiritualmente. Espiritualmente porque é muito engraçado, né? Porque aqueles faraós todos ali, eles provavelmente são aqueles que são da época que antecedeu o êxodo, né? Do povo judeu. Traz a lembrança aquilo que tem de pior. E justamente na semana da Páscoa judaica, da Páscoa cristã, fazem isso, né? A gente sabe que tem todo um aparato, como se diz, uma simbologia, uma adoração ao Egito, aos deuses do Egito, né? Que Deus, através de Moisés, humilhou todos os mais adorados do Egito com as 10 pragas lá no Egito. A gente sabe disso. E Deus disse que jamais se levantaria da forma como era. E assim foi, assim tem sido, né? Mas espiritualmente a gente sabe que isso é uma demonstração, é uma adoração. E também toda semana tinham muitas coisas, né? Tinha aquele cargueiro lá que ficou uma semana lá trancando o canal de Suez lá, e tudo mais que a gente já sabe. E também, queridos, temos essa praga terrível aí assolando o mundo. Em especial nós vimos também essa semana uma falsa, como se diz, está na internet aí, que falando do Messias dos judeus, que os judeus estão falando. É tudo uma bela mentira, uma terrível mentira, né? Porque é só a gente ir lá pegar direitinho as notícias adequadas, corretas, e isso é tudo uma inverdade. É tudo uma inverdade. Muitos me ligaram perguntando: pastor, você viu? Porque Jesus, eu disse: amados, se isso acontecer, o que nós estamos fazendo aqui? Porque ele só vai se manifestar quando a noiva não estiver mais aqui. Lembram disso?
Essa é a verdade. Então não fiquem se atormentando com inverdades. Não, porque você tem o Espírito Santo. Peça ao Senhor. E isso tudo, amados, se você prestar atenção, são ondas. Vem aquelas ondas. Que tipo de sentimento causou nas pessoas isso? O que tu sentiu? Muitos sentem uma opressão, outros sentem angústia, outros sentem tipo assim, nossa, eu tô perdido, sabe? Não produz nada de bom. Produz algo engraçado, porque os cristãos são um grupo que compartilha muitas coisas que não são verdades, né? Porque eles acreditam que tudo que eles recebem, porque a princípio todo cristão não deve mentir, né? Se supõe que um cristão deva sempre falar a verdade, doa quem doer, com graça, mas sempre a verdade. E então, infelizmente, hoje tem sido um fator que tem espalhado muita fake news, muita inverdade. E esses canais, amados, tu olha lá no número de visualização, meu Deus. É como se nós quiséssemos aqui hoje a gente pegar e dizer assim, olha, Jesus entrou aqui na porta e ele está aqui. Porque o mesmo Jesus que está aqui, ele está aí na tua casa. O mesmo Espírito Santo que está aqui, ele está aí também. Porque Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Amém, queridos? Agora, se eu disser assim, por exemplo, Jesus se materializou aqui, venham ver. Assistam, né? Imagina o que ia bombar. E aí lá tu abre lá e vai dizer assim, não, o Senhor tem falado conosco através da oração em línguas, do dom de interpretação e etc. Mas a chamada era outra. Amém, queridos? Não que eu ache isso impossível. Eu creio sim. Eu creio que é possível, que Jesus, se Ele quiser, Ele se materializa para o enfermo que está lá na UTI, para aquele que está lá numa prisão. Ele é Deus. Ele levou para inaugurar o paraíso um ladrão que estava ali morrendo, estava na cruz junto com Ele. Porque Ele veio para libertar os cativos. Ele veio para trazer esperança aqueles que não tinham esperança nenhum, aos que estavam mortos, aos que estavam presos, aos como se diz, os endemoniados, aos leprosos, a todos, amados. Eu creio nisso. Essa é a nossa verdade, queridos. As palavras do Senhor, elas não passarão, elas irão se cumprir aqui neste planeta e sobre todo o universo. Isso se chama manual do fabricante. Muitos dizem, mas a Bíblia foi distorcida, foi isso. Com certeza a gente sabe que tem muitas passagens, tem muitas interpretações, tem coisas que foram tiradas, mas a essência, ela está íntegra. A essência de quem é Deus, a essência da morte e da ressurreição de Cristo é vivo, amados. E você pode fazer prova de Deus. É vivo. É vivo. Podem dizer o que quiser. Se você vai orar por alguém, eu oro em nome do vizinho, no meu nome. Não vai acontecer nada, queridos. Mas no nome daquele que vive e reina para sempre, sim, pela fé. Sem fé, queridos, sem fé não tem como. Esta semana ainda minha filha disse assim, mãe, tem um filme bem legal para assistir. Como é que é o nome mesmo? Eu acredito, eu creio. Eu acredito. É que eu vi em espanhol, né? Tá bom. E o filme é muito interessante, que ele fala da fé. A fé de uma criança, né? E aquela criança, ela acreditou no que estava escrito, que Jesus podia realizar prodígios, que Jesus curava o cego, sabe? Ele é um filme, mas é muito interessante. É um bom filme, você pode assistir, queridos. Você pode assistir. Então,
essa semana temos muitas coisas estão sendo comentadas, né? Mas não esqueça, amados, não tire o foco do Senhor. O que o Senhor tem para ti, tem para nós hoje? Eu tenho orado todos os dias pela manhã e o Senhor tem dado a interpretação dessas orações. E todos os dias o Senhor tem palavras de bênção, palavras de fortalecimento, tem palavras de advertência também, porque Deus nos adverte, como é que se diz, nos corrige, nos adverte, nos corrige, nos alegra, né? Então, Ele é a nossa direção, queridos. Talvez muitos podem dizer, mas é fácil dizer, está tudo bem com a tua vida, com a tua casa, com a tua família. Sim, está tudo bem no Senhor. Porque sem Jesus, amados... Lembra que eu quero dar um testemunho, né? Sim, hoje a minha filha Michele quer dar um testemunho. Já pode dar ele, minha filha. Não, pode dar agora. Tá? Ela vai dar o testemunho dela agora. E Deus é bom, queridos. Eu saio daqui, ela vem aqui. Tá? Acho que a maioria sabe, né? Deus nos deu uma escola para trabalhar com superdotados. É uma escola de extra classe. E nós abrimos ela... Foi uma escola sonhada desde 2002. E o Senhor nos deu condições de abrir ela em menos de 3 meses. Mas se esperou de 2002 até 2018. E quando o Senhor disse sim, em 3 meses a escola estava inaugurando, numa data muito especial, que é o Dia Internacional da Superdotação. Então, essa escola ela é um presente de Deus, ela é a realização de um sonho também, mas desde a pandemia vocês imaginam como está a situação, né? É uma escola que ela trabalha com aquelas crianças que têm muitos problemas, porque são crianças que têm muitas dificuldades de interação social, de relacionamento, problemas emocionais, além de aqueles que têm realmente alguns traumas mais complexos, né? Mas é uma bênção. Só que tá muito difícil de manter a escola aberta, mas muito difícil mesmo. Inclusive porque até eu abrir a escola eu tinha 3 outros empregos. E eu fui me desligando de cada um deles para ficar unicamente na escola, para ficar ali, porque eu entendo que é o meu chamado em Deus, é estar ali dentro. E de repente não tem mais entrada nenhuma, porque as entradas que eu tinha nos meus outros trabalhos, elas sustentariam com certeza a escola e sobraria, porque eu não recebia mal. E o que aconteceu assim? A escola estava num crescente, a gente estava terminando o ano com 20 e poucas crianças, do ano de 2019, né? E um monte de crianças matriculando assim, e nos primeiros dias de escola aberta nós tivemos que fechar por conta do lockdown que foi feito aqui na cidade. Mas assim, sempre buscando em Deus o que fazer, Senhor, o que tu queres que eu faça? Porque eu digo assim para Deus, Senhor, eu não quero lutar contra a tua vontade. Se a escola já cumpriu o propósito dela e tu quer que feche, eu fecho agora, Senhor. Eu não tenho não tenho problema de orgulho, de vaidade, de dizer a escola faliu ou a escola fechou. Não, eu entendo que se Deus quer que ela feche, ela vai fechar. Se quer que ela mantenha aberta, vai manter. Mas assim, a coisa tá mais difícil ainda, né? Então, agora no mês passado, sim, eu deixei 1 mês com um gotejador ligado, porque a gente tem horta na escola, tem grama, né, tem pátio, e mas assim, minimamente aberto, minimamente, mas é mínimo, não deu uma volta na torneira para deixar aberta assim, só para ter aquela gotinha de água assim, pingando. Eu sabia que a conta de água poderia aumentar uns 100 e poucos reais, né? A conta normalmente vem 80 e poucos, 90 reais. A conta aumentou 500 reais. 500, veio 580 e poucos. E eu olhei assim, quando o dono da casa me mandou a fatura, porque a gente está de novo com bandeira preta no Rio Grande do Sul, então não pode abrir, né? Eu pensei assim, meu Deus, como? Já está uma dificuldade de pagar o salário dos professores, como? De onde isso? Aí eu fui até a escola e fechei lá a torneira. Só que naquele dia eu estava com uma angústia tão grande no meu coração que eu disse, Senhor, eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais o que fazer. Porque a minha poupança, tá indo a minha poupança, que não era muita coisa,
para pagar o salário de professores, né? E as contas da escola. Aí eu fiz uma oração na escola. E eu disse assim, Jesus, a única solução que eu tenho é demitir a professora que eu tenho contratada, porque os outros são MEI. Ou são voluntários. Recebem ajuda de custo, né? Isso é a única forma de manter a escola é demitir ela. Eu vou demitir ela, pago a rescisão dela, vou ter que parcelar a rescisão dela, porque nem para pagar inteira eu tenho. E ela fica os 6 meses, fica 4 meses lá recebendo seguro. Aí 2 meses depois, fecha 6 meses, eu posso recontratar ela. Eu acredito que daqui 6 meses, de repente, a gente consiga abrir a escola de novo. Porque eu estava com planos gigantes para abrir a escola em 20 de fevereiro, bandeira preta, Rio Grande do Sul inteiro, proibido aulas, proibido tudo. Então, de novo, começou o ano difícil. Mas aí naquele dia eu apresentei isso ao Senhor. E enquanto eu orava na escola, e eu me debulhava em lágrimas na escola. Só que assim, aquela angústia, mas eu não quero precisar demitir essa professora. Porque eu sei que a situação dele está difícil. Eu sei que está bem complicado. Como que eu vou fazer isso? E aquela preocupação de querer prover sem saber de onde, entende? Não, porque de mim não tinha mais o que fazer. E aí, eu fiz uma oração e eu disse, Senhor, eu preciso de uma resposta tua. Se é a solução tua, Senhor, é que eu demita ela para contratar daqui 6 meses, que é a solução humanamente possível, né? Então, se essa é a solução, amém, é o que eu vou fazer. Mas se tu não quer isso, Senhor, então eu te peço que me mande uma oferta para a escola. Uma oferta, não de quem já manda oferta. Uma oferta de alguém que não veio. Não importa o valor, Senhor. Mas se mandar uma oferta, eu vou saber que não é para demitir ela. Mas tem que ser até o dia 10, porque é no dia 10 que eu pago. Tem que ser até o dia 10, Senhor. Aí, orei, né? Fiquei um tempão na presença de Deus. E continuei dando sequência nas orações nos outros dias. E buscando o Senhor, e adorando o Senhor. Tomando Santa Ceia todo dia. Que eu faço isso, é uma coisa minha e Deus. E no dia 8, foi ontem, mãe? Não, foi, que dia que é hoje? Não sei, 8, 7. No dia 7, eu estava no meio da aula, que a gente está dando aula virtual, né? Eu estava no meio da aula e um meu ex-aluno que trabalhou comigo como professor e que esse ano ele saiu porque ele tinha uma palavra de trabalhar numa empresa de jogos canadense. E Deus tinha dado essa promessa para ele. Ele é um guri muito de Deus mesmo. Eu digo guri porque ele deve ter 18 ou 19 anos agora. Ele é um guri mesmo, é muito novo. Mas é um quebrantado na presença do Senhor, obediente, ele ouve a voz de Deus realmente. E ele estava orando e ele me chamou assim e disse, Profimi, ele me chama de Profimi, né? Profimi, tu tem Pix? E eu não fiz esse trem, né? Aí eu disse assim, olha, não tenho. Aí porque Deus falou comigo para eu te mandar uma oferta. Quando ele falou aquilo, eu disse assim, Jesus, uma oferta para a escola. Ele foi específico, uma oferta para a escola. E eu disse assim, olha, eu não fiz. Mas como eu estava no meio da aula, eu não conseguia conversar com ele, porque tem aulas que eu dou e tem aulas que eu só participo, né? Fico junto, interajo com os alunos, tudo, mas eu não sou a ministrante da aula. E era um desses momentos, mas logo em seguida era eu que dava aula. Então eu tive que ficar atenção total ali, não consegui conversar com ele. Aí mais tarde ele me chamou de novo, Profimi, não esquece de me mandar a conta, porque eu tenho que te mandar uma oferta. E eu amém. Aí eu conversei com o irmão de noite e falei assim, de tardezinha, aí eu falei assim, olha, eu acredito que veio a resposta de Deus. Mas eu não pedi para Deus, ainda comentei com ele, eu não pedi para Deus o valor da oferta. Eu acho que eu fui meio tonta. Eu devia ter dito, Senhor, me manda a oferta, o salário inteiro dela. Né? Disse, me manda o salário dela inteiro. E aí depois eu fiquei até com vergonha, disse, não vou, né? Aí esse irmão disse assim, Deus sabe quanto é. É verdade, Deus sabe. E aí esse menino pegou depois e de noite me mandou o comprovante de transferência. Ele, um menino, gente, ele mandou R$2.000 de oferta. Isso é o salário dela mais R$500.
Claro que a gente tem mais da 200 e poucos reais em FGTS e GPS, aquelas coisas que a gente tem que pagar, né? Que inclusive eu já paguei também. E aí, quando ele me mandou aquilo, eu disse assim, eu não acredito. Eu fiquei chocada. A minha boca foi para lá no chão. Eu tive que juntar ela assim, e trazer de volta para conseguir fechar. E imediatamente eu mandei mensagem para ele e eu comecei a chorar, ainda mandando mensagem. Eu disse assim, Deus, porque o meu alento era como poder abençoar ela. E ainda na semana, para ficar mais pesada a decisão para mim, ela ainda me disse que o marido dela tinha reclamado que ela que ela contribuía com pouco dinheiro em casa. E aí eu pensei, meu Deus do céu. E ainda se eu tiver que demitir ela, como é que vai ficar? Então, Deus é Deus que responde. É Deus que vê. É Deus que sabe. É Deus que tudo faz. Esse é o Deus que nós servimos. E eu glorifico fortemente o nome dele hoje, dando esse testemunho e contando o quanto ele é maravilhoso. E já esperando que no próximo mês tem que ter outro testemunho, né? Já viu, né, Jesus? Ora por pessoas que estão com uma situação. Então, amém, irmãos. A pastora pediu que eu orasse por pessoas que estão vivendo a mesma situação. Ou semelhante, né? Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor, hoje, junto com os meus irmãos, pela bondade do teu nome, pela bondade do teu coração, Senhor. E porque tu te preocupas com cada um de nós, tu te preocupas com o mais pequenino de nós. Senhor, eu apresento diante de ti todas as necessidades dos teus filhos, inclusive as minhas, Senhor. Porque foram salvas ou respondidas, Senhor, as necessidades desse mês, mas existem outros meses pela frente. E nós, Senhor, colocamos a nossa confiança em Ti, porque sabemos que Tu és Deus presente. E para Ti, Senhor, é sempre presente. Então, o próximo mês é presente. O mês passado é presente. O que significa que o Senhor continua fazendo e operando milagres. Eu te agradeço pelos milagres, Senhor, de maravilhas na vida dos meus irmãos, pela provisão, Senhor, pela provisão na casa de cada um, no trabalho de cada um, Senhor. Eu não sei se tem alguém aqui que tem um negócio próprio também, que seja um microempreendedor, ou o Senhor tem uma pequena empresa, não sei, Senhor, mas Tu sabes as necessidades de cada um, Senhor, e eu oro para que o Senhor abra as comportas dos céus e que venha se manifestar na vida de cada um, Senhor, a colheita de toda a semeadura que eles fizeram, porque toda semeadura gera colheita, Senhor, e eu oro desde agora e ainda peço a Ti que nos surpreenda, Senhor, nos surpreenda nesse tempo, porque a Tua palavra diz, Senhor, sou velho, fui jovem e nunca vi o justo mendigar o pão. Então eu te agradeço pela provisão de pão, de saúde, de trabalho, de restauração familiar, de curas, de tudo que é necessário na vida de cada um dos meus irmãos e irmãs que estão assistindo agora ou que virão assistir futuramente. Em nome de Jesus eu oro, Senhor, e te agradeço, Pai. Amém e amém. Glória a Deus. Este é o nosso glorioso Deus, queridos. Aquele que ouve a oração de um justo. Amém? Então, queridos, vamos... Ih, o trem ficou molengo aqui. Vamos ver. Então, meus amados, vamos abrir a palavra do Senhor lá em Isaías 65. Isaías 65 diz assim, essa palavra, eu acho ela muito linda, muito tremenda, que diz assim, Isaías é 650, 700 anos antes de Cristo, amém? Mais ou menos. Fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que não se chamava do meu nome, eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. Tem outras versões que diz, fui achado por quem não me procurava. E esses éramos nós, queridos. Jesus nos achou, nós o achamos.
Nós nos encontramos com eles, querido. Porque Jesus veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Glória a Deus que sobrou para nós, né? Continuando. Estendi as mãos todo dia a um povo rebelde, que anda por caminhos que não é bom, seguindo seus próprios pensamentos. Povo que de contínuo me irrita abertamente, sacrificando em jardins, queimando incenso sobre altares de tijolos, que mora entre as sepulturas e passa as noites em lugares misteriosos, e etc. E aí vai. No versículo 6 diz assim: Eis que está escrito diante de mim, e não me calarei, mas eu pagarei, vingar-me-ei totalmente das vossas iniquidades e, juntamente das iniquidades dos vossos pais, diz o Senhor, os quais queimaram incenso nos montes e me afrontaram nos outeiros, pelo que eu vos medirei totalmente a paga devido às suas obras antigas. Isto era, amados, o Antigo Testamento, né? Visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Mas abençoarei até 1000 daqueles que me amam. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus que nós estamos na geração desses 1000, amém? Versículo 8 diz assim: o que nós lemos antes é a resposta de Deus rejeitando os rebeldes. E agora é a resposta de Deus, salvo o restante fiel. Assim diz o Senhor: como quando se acha vinho num cacho de uvas, dizem, não os desperdices, pois há bênção nele. Assim farei por amor dos meus servos, e não os destruirei a todos. Farei sair de Jacó, descendência de Judá, um herdeiro que possua os meus montes. E os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão nela. Saron servirá de campo de pasto de ovelhas, e o vale de Acor de lugar de repouso de gado, para o meu povo que me buscar. Mas a vós outros, os que vos apartais do Senhor, os que vos esqueceis do meu santo monte, os que preparais mesa para a deusa Fortuna e misturais vinho para o deus Destino. Olha que diz aqui, amados, tem 2 deuses, com letra maiúscula aqui, deusa Fortuna e Deus Destino. Como isso tem andado na boca do povo? Como o destino, como a fortuna tem andado na boca, tem se feito muito comum na boca diariamente dos cristãos. 12. Também vos destinarei a espada, e todos vós encurvareis a matança, porquanto chamei e não respondestes. Falei e não atendestes, mas fizestes o que é mal perante mim, e escolheste aquilo em que eu não tinha prazer. Pelo que assim diz o Senhor Deus: eis que os meus servos comerão, mas vós padecereis fome. Os meus servos beberão, mas vós tereis sede. Os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis. Os meus servos cantarão por terem o coração alegre, mas vós gritareis pela tristeza do vosso coração e uivarei pela angústia de espírito. Deixareis o vosso nome aos meus eleitos por maldição. O Senhor Deus vos matará, e os seus servos chamará por outro nome. De sorte que aquele que se abençoar na terra pelo Deus da verdade é que se abençoará. E aquele que jurar na terra pelo Deus da verdade é que jurará, porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão escondidas dos meus olhos. Isso, amados, isso é o perdão através do sacrifício da obra da cruz, da morte e da ressurreição de Cristo. Porque antes disso, amados, não tinha salvação, não tinha outro jeito. Versículo 17 fala: novos céus e nova terra. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra. Isso aqui, amados, é Isaías, viu?
e não haverá lembrança das coisas passadas. Jamais haverá memórias delas, jamais, nunca mais, quando nós não estivermos mais aqui, nós nunca mais lembraremos disso. Mas vós folgareis e exultarei perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para seu povo regozijo, para a nova Jerusalém, a Jerusalém que vem dos altos céus, queridos. E exultarei por causa de Jerusalém e me alegrarei no meu povo. E nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Oh, Jesus! Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore. E os meus feitos eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. E será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como o boi, pois será a comida da serpente. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. E a serpente, amados, ela não entrará no paraíso nem na Nova Jerusalém. Pó da terra ficará aqui na terra. 66. Excluídos da Nova Jerusalém, os que praticam falsa religião. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra é estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. O que mola um boi e como o que comete homicídio, o que sacrifica um cordeiro como o que quebra o pescoço a um cão, o que oferece uma oblação como o que oferece sangue de porco, o que queima incenso como os que bendiz a um ídolo. Como estes escolheram seus próprios caminhos, e a sua alma se deleita nas suas abominações. Assim eu lhes escolherei o infortúnio, e farei vir sobre eles os que eles temem, porque clamei, e ninguém respondeu. Falei e não escutaram, mas fizeram o que era mal perante mim, e escolheram aquilo que eu não tinha prazer. Ouve a palavra do Senhor, vós os que a temeis, vossos irmãos que vos aborrecem e que para longe vos lançam por causa do vosso amor ao meu nome, e que dizem: mostre o Senhor a sua glória, para que vejamos a vossa alegria, e esses serão confundidos. Voz de grande tumulto virá da cidade, voz do templo, voz do Senhor, que dá o pago aos seus inimigos. Antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, nasceu-lhe o menino. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem ouviu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz seus filhos. Acaso farei eu abrir a madre e não farei nascer? Diz o Senhor. Acaso eu me faço nascer? Fecharei a madre, diz o teu Deus? Regozijai-vos juntamente com Jerusalém e alegrai-vos por ela, vós todos os que a amai, exultai com ela todos os que por ela pranteaste.
para que mameis e vos farteis dos peitos das vossas consolações, para que sugueis e vos deleiteis com a abundância da sua glória. Porque assim diz o Senhor, eis que estenderei sobre ela a paz como um rio e a glória das nações como uma torrente que transborda. Então mamareis nos braços vos trarão e sobre os joelhos vos acalentarão. Como alguém a quem sua mãe consola. Assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vos serei consolados. Vós os verei, e o vosso coração se regozijará, e os vossos ossos revigorarão como a erva tenra. Então o poder do Senhor será notório aos seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos. Porque eis que o Senhor virá em fogo, e os seus carros como um torvelinho, para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo. Porque com o fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e serão muitos os mortos da parte do Senhor, os que se santificam e se purificam para entrarem nos jardins após a deusa que está no meio, que comem carne de porco, coisas abomináveis e rato, serão consumidos, diz o Senhor. Porque conheço as suas obras e os seus pensamentos, e venho para juntar todas as nações e línguas. Elas virão e contemplarão a minha glória. Porém entre elas um sinal, e alguns dos que foram salvos enviarei a nações, a Tarsis, Pul, Lude, que atiram com o arco a Tubal e Javã, até as terras do mar mais remotas, que jamais ouviram falar de mim, nem viram a minha glória. Eles anunciarão entre as nações a minha glória. Trarão todos os vossos irmãos dentre todas as nações por oferta ao Senhor, sobre cavalos, em liteiras e sobre mulas e dromedários, ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor. Como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas de manjares em vasos puros à casa do Senhor. Também deles tomarei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor, porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. Nova terra, novos céus para os salvos em Cristo Jesus. Meus queridos, não há melhor e maior momento de se pregar o Evangelho, de pregar as boas novas do Senhor, porque tudo isso, amados, alcança o mundo. Todas as maldições, todos os decretos de juízos do Senhor se cumprirá sobre todo ser vivente, exceto aqueles que têm a marca do Cordeiro. Amém? Aqueles que está lá escrito lá, ó, propriedade exclusiva. Lembram? A marca do sangue de Jesus. Essa é a verdade, queridos. Lendo aqui, Deus rato, Deus sorte, Deus... esqueci outra palavra ali, Deus rato e não sei mais o que. Muitas religiões, muitas tem até templo pro Deus rato. Né? Sim, muitas ideologias, né? Muitas coisas, seitas. Tem esse tipo de coisa. E quantas delas nós, antes de conhecer Jesus, frequentamos? Mas a gente nem via isso, né? Só que tá lá. Quanto incenso se acendeu para limpar o ambiente, que de nada limpava, né? Dinheiro. Quanto dinheiro jogado fora. Não, a gente compra incenso para ganhar dinheiro. Ah, sim. Bom, este é o melhor momento, amados.
Então é o momento dos filhos, os filhos de Deus se manifestarem com poder e autoridade aqui no planeta, amados. Não é só sobre o Brasil, não é só sobre a minha cidade, o meu estado, não, é sobre o planeta Terra. É agora, queridos. Será que essas 4.000 e poucas pessoas que faleceram ontem, quantas será delas estão no paraíso? Quantas, queridos? Será que alguns desses ouviram o Senhor? Foram alcançados pela palavra? Se lembraram de Jesus, queridos? Ah, amados. A palavra do Senhor diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Está escrito, né? E todo aquele que confessar com a sua própria voz o Senhor, né? O Senhor. Então temos que invocar o Senhor. Mas sobrenaturalmente não existe, amados, não existe barreiras de tempo, de cidade, de país, de casa, de muros, não existe isso. No reino do Espírito nós estamos todos juntos. E nós aqui no Rio Grande do Sul estamos como eu enxergo, espero que você consiga compreender isso, com os irmãos que estão em São Paulo, com os que estão na Bahia, com os que estão nos 4 cantos do Brasil e fora do Brasil. É como não existe essa distância de quilômetros, nem existe essa distância física, nem impedimento físico de muros, não, é tudo assim retos. Então, você consegue imaginar, olha quantas pessoas estão participando hoje, né? Em cada cidade, então, nós estamos todos numa grande antessala sobrenatural. Não existe diferença, amados. Então, o mesmo Senhor que está aqui, a mesma unção que está aqui, está aí também. Amém? Ela está aí. E este momento, amados, é o momento que nós temos que pregar as boas novas, falar das boas novas, né? A gente tem recebido muitos pedidos de oração e pessoas que melhoram, daqui a pouco pioram, né? Às vezes se dá testemunho, um pouco uma bactéria multiresistente. Oh, Senhor! Então, queridos, nós precisamos exercer a fé. Exercer o Evangelho de Cristo, andar e exercer os dons espirituais. Está escrito, ainda que eu não sinto, ainda que eu não vi, está escrito. Amém? Então vamos abrir lá em Atos 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que fala da descida do Espírito Santo. Nós sabemos que muitos têm pedido para serem batizados com o Espírito Santo, então peça, agradeça por todos os dons espirituais necessários para este tempo, amados. Dons de discernimento de espíritos, que é muito importante, dom de fé, de cura, de poder, para realizar sinais, prodígios e maravilhas no nome do Senhor. Maravilhas, amados, é aquelas pessoas que têm, tipo assim, cortou um pedaço do braço, da perna e ela cresce. Eu ainda não vi isso, mas eu creio, porque está escrito, amados, está escrito. Nós precisamos agradecer pelo milagre do Senhor, porque está escrito, a palavra não mente, amados. Nós podemos nos enganar, mas a palavra do Senhor, ela é a verdade, queridos, ela é a verdade. Jesus é a verdade e a vida. Ninguém que vai ao Pai senão por mim, diz o Senhor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a porta, amém? Ele é o pão vivo que desceu dos céus. Ele é a fonte viva, de águas vivas, amém? Então vamos ler. A descida do Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, que era a festa judaica, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles.
todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Michele, olha para ver se ali embaixo está aquela foto grande das pessoas com o fogo do Espírito, tá? O dom de línguas. Ora, hoje ainda estava conversando, não me lembro com quem agora, conversei com tanta gente a respeito dos dons espirituais, que muitas vezes o inimigo, você fala em línguas, e o inimigo, quando tu quer falar, aí vem assim no teu pensamento, mas hoje tu pisou na bola. Tem certeza que essa língua é de Deus? Amados, essa voz não é do Senhor, viu? Não é do Senhor. Então, não foi. Sei lá. Peça perdão ao Senhor. Senhor, me perdoa de todo o mal que eu fiz hoje, todo o erro, todo o pecado, me perdoa, apaga a minha transgressão, Senhor, porque o teu sangue é poderoso e suficiente para me limpar, lavar, purificar e santificar e vivificar. Amém, amados? E aí eu ainda falei, porque olha só, o inimigo faz isso para nos enganar, existe igrejas, até estava ouvindo hoje uma pregação do pastor João Carlos, onde ele dizia, há igrejas onde Deus toma um irmãozinho lá no meio da congregação e começa a orar em línguas, e o pastor começam a cantar um louvor, né? Abafam a voz do Espírito, porque nós sabemos, amados, que onde não há profecia, o povo se perde. Tem que haver profecia, tem que haver o que? A palavra, não é profecia falsa, não é história, historiazitas, não, é a palavra do Senhor, é o Espírito Santo de Deus falando à noiva, à igreja. Amados, essa semana, se eu fosse ler tudo aqui, você ia ficar impactado com todos os dias o Senhor fala conosco, e Ele fala contigo também. E nós estamos tentando ver um jeito de poder colocar essas palavras para que todos tivessem acesso, porque nós entendemos que esta palavra não é só para mim, para a minha família, para as pessoas do nosso pequeno grupo, não. É para a noiva, para a igreja do Senhor, para a noiva do Senhor. Amém, queridos? Então vamos ler. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus. Achou? Não. Homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros, que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão.
Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida e encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou dos que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Aleluia! Ouvindo eles estas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro: e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos. Então o Senhor diz: arrependei-vos. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. O Senhor nos diz hoje: salvai-mo-nos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Oh, glória! Amados, o Senhor quer te usar, queridos. O Senhor precisa usar aqueles que o chamam pelo seu nome, que o chamam de Pai, que andam pelas promessas do Filho. E perseveravam, amados, na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E cada alma via temor e muitos prodígios, e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade.
Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. E logo depois tem a cura de um coxo, imediatamente, amados. Esse é o tempo, amados. Isso já aconteceu várias vezes na história da humanidade, da era cristã. Então, agora também é necessário. É necessário que você diga: eis-me aqui, Senhor. Usa-me a mim, envia-me a mim. Coloca, Senhor, eu não sei o que falar, mas coloca as tuas palavras nos meus lábios. A tua palavra diz que abra a boca e eu a encherei. Então, Senhor, que nesta noite, que a partir de agora, todos os dias, quando nós formos abrir a nossa boca, que não falemos nós, mas que o teu Espírito Santo fale através de nós. Que as tuas palavras sejam fluentes na nossa língua. Em nome de Jesus. Amém, amados? Continuando. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona, que seria 15 horas. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa. Engraçado, né? Que na porta chamada Formosa havia ali um homem aleijado, um coxo, para pedir esmola aos que entravam. E para eles poderem pedir esmola, eles tinham, acho que tinha uma capa, alguma coisa assim, que era tipo uma autorização dos romanos para pedir esmola. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda, levanta e anda. Levanta e anda. Levanta e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Deu um salto, se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Tremendo, amados. Ele estava na porta formosa, sendo, como dizer assim, com algumas deformações físicas. E a porta, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdadeira porta. Passou ali. Através de Pedro, disse o quê? Pedro e João: ouro nem prata temos, mas o que temos nós te damos. Levanta e anda. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus. Então, amados, isso é só a palavra do Senhor diz que se todas as coisas que Jesus fez enquanto estava aqui na terra, não haveria livros no mundo capaz de se escrever todos, querido. Então, isso que nós temos é um vislumbre. E Jesus disse: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, né, farei essas coisas e outras maiores ainda. Darão ordem a este morro: muda de lado, e ele mudará. Porque toda autoridade nos foi dada no nome de Jesus. Toda, sobre todas as coisas aqui neste planeta. Nós precisamos exercer, através do Espírito Santo, exercer a autoridade que nos foi dada, queridos. Muitas vezes a gente precisa de oração, a gente está às vezes meio enfraquecido na fé, e a gente pede: irmão, ora por mim, pode orar por mim? Podemos, mas levanta e determina.
Em nome de Jesus, a cura. Em nome de Jesus, que aquilo que tem te obstruído, tirado a tua paz, saia do teu caminho, porque tu serve ao Senhor. Pede para que os anjos e arcanjos do Senhor vão à tua frente, tirando toda a pedra do caminho da tua vida, para que você não venha tropeçar nela. Amém, amados? Louvado seja e bendito seja o nome do Senhor. O Senhor está nos chamando para um tempo maior de oração, de jejum, de colocar a palavra do Senhor em prática, de ser a palavra viva do Senhor. Amém? De cada um de nós sermos as boas novas do Senhor. E amados, o Senhor precisa de ti, precisa de mim, precisa de nós, amém? Porque se nós não falarmos, se nós não clamarmos, as pedras clamarão. Já pensou se Deus tiver que fazer com que as pedras falem? Porque nós, os seus filhos, não estamos abrindo a boca para que o Senhor a encha? Amados, muito pode o teu testemunho. Há muito poder naquilo que o Senhor realizou na tua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Então, fale, conte o teu testemunho. Ah, mas agora as igrejas estão fechadas. Grava um vídeo, vai lá, treine, grave para você, apague, faça de novo, né? Fale do amor de Jesus, traga palavras de esperança, queridos. Deus é o Criador de todos os universos, todos. Então, Deus é o Deus que criou todas as pessoas, budistas, todas as religiões, tudo, amados. E Ele ama o pecador, não ama o pecado, ama o pecador. Então nós precisamos que o Senhor coloque no nosso coração o amor dele pelas almas perdidas, o amor dele pela a sua misericórdia por aquele que está em grande angústia. Amém, amados? Então, queridos, hoje nós não tivemos louvor porque a minha filha está na cidade de Cristo, não é Rio Grande, é a cidade de Camaquã, desculpa. Que Jesus possa abençoar ricamente ela lá, os que estão lá em Rio Grande, que o Senhor possa te abençoar, você aí na sua cidade, abençoar os seus familiares, abençoar aqueles que estão fora do país, nos 4 cantos deste planeta tem brasileiro, né? Então que o Senhor possa estar te guardando, levando as provisão financeira, a provisão de alimento, a saúde, tudo que é necessário para os seus filhos, em nome de Jesus. E amados, este é o tempo de orar e profetizar para que se multiplique os víveres, para que os alimentos se multipliquem. Para quê? Para que você possa abençoar. Amém? Para que você possa ser misericordioso. E não esqueçam, aquele que alcança aos que não têm, empresta a Deus. Poupança mais maravilhosa que essa não existe, queridos. Emprestar a Deus. Imagina, emprestar a Deus. Então, amados, vamos orar. Glorioso Deus, eu quero apresentar os meus irmãos que estão participando agora ao vivo e aqueles que ainda vão assistir, Senhor. Senhor, Tu estás com a sua mão estendida para cada um agora. Aqueles que estão sem força, Senhor, sopra o sopro de vida do Teu Santo Espírito nas suas narinas. Respire profundamente por 7 vezes. Rastoyelaramas turiandaramas. Roboholoromaha estiliasturia halamai enderilirias. Ramasti cantelecasti cariasturi bahleri bahasti anderimeis. Roste rebe alahala basturia derilirimas. Ramandala yendala baha estiri bahleri asturia teri bahlamasturia anderimas. Ho mahlamahlisti bahlabastu ho bahalais. Herabahela bastola bahalarias.
Oh malayan dalamasti libahelaras turibarialerimas. Oh riasti bahebacalabastias turibalirimantauruman. Estenda as suas mãos. Enderelerebahalarabasti liribahrustianderimas. Rebahastarabahelabarastilimasti. Creiam somente. Obrigada, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Abençoa, Senhor, tremendamente cada um dos teus ungidos, Senhor, para realizar sinais, prodígios, maravilhas em teu nome, Senhor. E tudo mais que for necessário para este tempo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, amados. Que Jesus ricamente nos abençoe, te abençoe cada dia mais. Que a graça e a paz e a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja superabundante nas nossas vidas, hoje e sempre. Não esqueça de orar ao Senhor, de tirar aqueles 15 minutos por dia na oração em línguas, que vai te edificar, que é um tempo de aprendizado com o Espírito Santo. É um tempo que o Espírito Santo vai te ensinando. Enquanto tu está orando em línguas, tu vai tendo entendimento, discernimento, vai colocando em prática os dons espirituais que o Senhor tem te dado. E todos aqueles que estão com os dons enterrados, que sejam desenterrados em nome de Jesus. Amém, amados? Que a graça e a paz e a comunhão seja superabundante nas nossas vidas, hoje e sempre. Não esqueçam, amados, de se inscrever no canal, de enviar para outras pessoas que você conheça, que talvez estejam precisando de oração, que estejam precisando de uma palavra de esperança. Amém? Então não esqueçam, queridos, orar, jejuar, ler a palavra do Senhor e louvar ao Senhor. Amém? Adorar ao Senhor. Amém? Porque muitas vezes a gente não sabe nem cantar. Eu sou um desastre para cantar, né? Mas melhor louvar o Senhor desafinado e ir para o céu desafinado do que para o inferno no ritmo, viu? Então, glória a Deus, que Jesus ricamente os abençoe, tenham um fim de semana abençoados no Senhor e fiquem na paz do Senhor. Boa noite a todos. Ah, minha sobrinha, que Jesus ricamente te abençoe, amada. Que o Senhor possa te usar com poder e autoridade na tua família, que tu possa ter a presença, ter uma experiência sobrenatural com o Senhor, poder olhar nos olhos de Jesus, que é algo extraordinário. Tudo que há em nós, quando nós olhamos nos seus olhos, o amor de Cristo invade a nossa alma, o nosso espírito, e nós somos transformados radicalmente. Que assim seja contigo e com todos os irmãos em Cristo, em nome de Jesus. Boa noite a todos, amados. Fiquem na paz. E se cuidem. Usem máscara. Lave as mãos. Fiquem na paz.